verdade é um dos princípios defendidos pela fé cristã. As Escrituras estão permeadas de verdade, do Gênesis ao Apocalipse. Os profetas foram mortos por pregar a verdade. Jesus foi crucificado por defender a verdade. Os apóstolos e muitos outros cristãos ao longo da história foram perseguidos e martirizados por anunciar a verdade, por defender e pregar a verdade. Por isso a fé cristã não é uma fé ingênua, uma fé cega que acredita e vai atrás em tudo e qualquer coisa que é dito em nome de Deus. Ela se baseia em evidências, ela se baseia na história. E a fé cristã também valoriza o conhecimento, valoriza a ciência, valoriza a pesquisa e também o debate. Porém, a fé cristã ela não se baseia em argumentos filosóficos e nem na sabedoria humana. A fé cristã ela dialoga com o mundo, ela debate com o mundo, ela tem argumentos e respostas, mas ela não se baseia nisso. A fé cristã ela não se baseia, ela não depende tanto no fato de ter respostas para todas as coisas. Há algumas perguntas, algumas coisas para as quais nós não temos respostas. A fé cristã ela se baseia única e exclusivamente em Cristo e no relacionamento com Ele. E no poder de Deus que se manifesta por meio daqueles que possuem um relacionamento com Jesus. O que passar disso é outra fé, é outra coisa. Por isso a fé cristã ela não pode ser medida pelo quanto ela está em sintonia com o mundo, o quanto ela tem de respostas para dar para o mundo, o quanto de soberba ela tem. E nem pelo nível de conhecimento que alguém possui. A fé de alguém não pode ser medida pelo quanto essa pessoa sabe acerca de Deus, acerca da fé cristã, o quanto ela conhece das Escrituras, mas pelos sinais que acompanham a vida, pelo testemunho que cada pessoa, cada crente, cada cristão dá a este mundo. Ouça, por exemplo, o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, em sua primeira carta, o capítulo 2, dos versículos 1 a 5, que diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo sabia argumentar com o mundo. Paulo sabia escrever num nível bastante elevado. Isso a gente pode comprovar na medida em que a gente lê as suas cartas. Mas Paulo ele não usou de argumentos teóricos e retóricos para convencer as pessoas e nem para mostrar o quanto ele sabia. E ele deixa isso muito claro, por exemplo, aqui aos Coríntios, onde ele diz que quando ele esteve entre eles, ele não usou de sabedoria e retórica e tudo isso que o mundo valoriza tanto. Ele não usou dessas coisas para convencer as pessoas, ele simplesmente viveu a mensagem que pregava, ele simplesmente viveu aquilo que ele acreditava, vivendo entre os coríntios de maneira simples, de maneira descomplicada, mostrando aquilo que ele sabia, aquilo que ele conhecia e aquilo que ele pregava.
E foi por meio disto que Deus agiu na vida das pessoas que conheceram Paulo, tanto em Corinto como em outros lugares também. Deus agiu por meio da fraqueza de Paulo, por meio da simplicidade, por meio desse jeito dele de não demonstrar eloquência. Isto nos ensina que o nosso desafio como cristãos não está em falar bonito ou difícil, não está em apresentar ao mundo títulos, mas em viver aquilo que nós cremos. Simples assim. Pois no mundo das ideias tudo é possível. Podemos crer, imaginar e argumentar o que quisermos. Até que um pedaço de pau ou pedra tem poder. Mas são os sinais e evidências que revelam a verdade. E aí nós vamos perceber que pau e pedra não possuem poder em si mesmos, a não ser o poder que nós atribuímos para ele, para essas coisas. Ao pegarmos um pau e uma pedra e jogarmos em alguém, batermos alguém, esse é o máximo de poder que é conferido a um pedaço de pau ou pedra. Mas no mundo das ideias, alguém pode dizer assim: não, mas este pedaço de pau ou esta pedra tem poder, ela tem energias positivas ou energias negativas, ou sei lá o que mais. Mas pelas evidências, é apenas um pedaço de pau, apenas uma pedra. Portanto, para a missão, para o reino de Deus, não importa tanto aquilo que nós falamos, aquilo que nós argumentamos, ou aquilo que nós defendemos no mundo das ideias, mas aquilo que nós mostramos, aquilo que nós vivemos. Pois somente uma fé vivida, uma fé provada, testemunhada e confirmada pelas atitudes e pelo poder de Deus é verdadeira. Portanto, para a missão, para o reino de Deus, não importa o quanto você sabe, mas o quanto você vive e o quanto você faz com aquilo que sabe. É no temor a Deus, na simplicidade da vida, na humildade e em outras virtudes que o poder de Deus se manifesta. Não é na arrogância de saber tudo ou de ter respostas para tudo, e também não é no muito falar. Basta ler a história de homens e mulheres que fizeram grandes contribuições para o reino de Deus. A começar com o relato das Escrituras, ali nós vamos encontrar Moisés, nós vamos ler a história de José, de Davi, dos profetas do Antigo Testamento, do próprio Jesus enquanto homem, os apóstolos. E depois, ao longo da história, nós vamos conhecer, e há relatos de muitas pessoas, pessoas comuns, pessoas tementes a Deus, humanamente fracas, mas que deixaram um bom testemunho de fé, inspiraram outras pessoas e foram tremendamente usadas por Deus, porque Deus pôde agir por meio delas, porque Deus pôde agir através delas, por meio da vida delas. Elas não chamaram a atenção para si mesmas, para a sua própria eloquência, mas esvaziaram-se de si mesmos e aí puderam dar espaço para Deus agir, para Deus se manifestar. Portanto, não se preocupe tanto com discursos eloquentes, com títulos e com coisas extraordinárias que você é capaz de fazer. Essas coisas não importam tanto. O mundo está cheio de pessoas que sabem tudo. As redes sociais estão cheias de pessoas que se apresentam como as detentoras da sabedoria. Há muitas pessoas que cada vez possuem mais títulos e cada vez mais formação, mas o mundo parece que está cada vez mais perdido, cada vez pior. Então, ter títulos, conhecimento, eloquência, essas coisas, elas não são o mais importante. Não estou aqui desmerecendo aqueles que se lançam a estudar e pesquisar e tudo mais, mas essas coisas não são as coisas mais importantes, ao menos não para o reino de Deus.
ao menos não para a transformação do mundo. O que o mundo precisa é de pessoas por meio dos quais Deus pode agir em seu poder e em sua glória. Pessoas que se esvaziam de si próprias, dos seus próprios conceitos, de sua própria sabedoria, de suas próprias convicções, e em sua simplicidade de vida dão um testemunho precioso do agir de Deus. A sabedoria do mundo está sendo reduzida a nada e está gerando apenas mais confusão. Pessoas que não descem de suas posições, de seus argumentos. Como escreveu Paulo um pouco antes no texto que nós lemos, mas na mesma carta, ele diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 1, nos versículos 19 a 25: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Ter conhecimento, formação, títulos, não garante integridade, não garante caráter, não garante uma sociedade justa. Portanto, busque a sabedoria do alto, busque o poder do alto, aquela que procede do Espírito Santo. Pois o mundo precisa menos de discurso e mais de testemunho, mais de ação. Precisa mais de simplicidade de vida. Seja, portanto, você uma testemunha fiel a este Evangelho, a este poder de Deus que se revela na fraqueza, que se revela na simplicidade, que se revela na humildade. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.